as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quando celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós recordamos o que nós rezamos na antífona do Salmo, no refrão do Salmo. Tão bem cantado: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Muitas vezes, nós, com os nossos medos, com as nossas angústias, até mesmo com aquilo que a gente se coloca dentro desse mundo em que vivemos, nós muitas vezes perdemos a confiança em Deus. E vemos lá na primeira leitura, Pedro, que é preso, guardado, bem guardado, conforme a leitura mesmo nos relata. Porém, uma das coisas em que ele não perdeu foi a fé. Claro, toda a igreja nascente da época, vamos dizer, o grupo da igreja presente em Jerusalém, o grupo dos primeiros cristãos, estavam em oração, porque já sabiam do final da história, já tinha matado a Tiago. Quantos daqueles que se reuniam já tinham sido martirizados por conta do nome de ser cristão, de seguir o Cristo ressuscitado? Agora é Pedro, aquele que agrupava tudo, aquele que estava sempre junto, era a referência, agora era ele quem estava preso. E de todos os temores o livrou o Senhor Deus. Por quê? Porque ali o enviou o seu anjo para que o retirasse da prisão.
para que o levasse novamente junto dos seus e deixasse sem entender o que aconteceu àqueles que o prenderam. Olha que maravilha! De todos os temores, o livra o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Por isso eu digo, às vezes nós, nessa nossa caminhada, também nos colocamos nesse momento, às vezes, de incerteza, e podemos lembrar deste salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todas as angústias. Não que nós não tenhamos, não teremos, mas passaremos por isso, porque o Senhor envia os seus anjos a nos livrar dos nossos medos. E com isso, Pedro, estando pronto, coluna da igreja, ele retorna, como eu disse, aos seus. E aí a gente vai lembrar quando, lá no Atos dos Apóstolos, o Sinédrio todo reunido, e assim, o que vamos fazer com estes que dizem que seguem aquele que morreu crucificado? O Sinédrio era o conselho dos judeus. E aí um homem sábio chamado Gamaliel, que foi instrutor de Paulo, diz assim: calma, vamos observar. Se for de Deus esse grupo, ele vai perseverar. Porém, se ele não for, ele se encerrará. E olha aqui, estamos nós já há 2000 e poucos anos, cristãos e católicos, porque somos universais. Então, se for de Deus, vai adiante. E ali aquele povo, aquele conselho também teve essa confirmação. Quem livrou aquele homem que era guardado por 4 grupos de guarda? Para que ele pudesse sair ao portão, tinha 4 grupos guardando as portas do corredor, as passagens. Como que esse homem foge, some e volta para os seus? Porque a graça de Deus, ela é para todos aqueles que Deus ama. E nós continuamos aí lembrando de Paulo. Paulo que coloca exatamente quem é e quem ele é. Pedro anuncia esse encontro. Ontem, na celebração da vigília, à noite dessa solenidade, nós recordávamos exatamente Pedro que anuncia, Pedro que restabelece um chamado de Deus, né? Pedro que, ao entrar na porta junto com João, é interpelado por alguém que necessita, e ele diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E depois Paulo, que vai dizer a nós exatamente, ele narra a sua experiência junto com os apóstolos, porém com um único apóstolo, com Pedro, depois da sua conversão. E demorou-se um tempo, 3 anos, para que ele ficasse 15 dias com Cefas, como ele narra na carta aos Gálatas. Tempo suficiente para ele entender o que era mais o cristianismo que ele pregava entre os pagãos. Então, Pedro, chefe da igreja, Paulo, o grande missionário. Por isso os dois são chamados colunas da igreja. Essa celebração de hoje, celebramos no dia 29,
mas que no Brasil ela é transportada para o próximo domingo, exatamente para que nós, povo de Deus, tenhamos condição de participar dessa solenidade. Nos vem trazer o que Pedro responde a Jesus. Quem dizem que eu sou? A pergunta de Jesus. Ele faz agora essa pergunta para nós. Quem dizem que eu sou? Na catequese, sempre tem aquela perguntinha básica para os catequizandos no primeiro dia de catequese. Quem é Jesus para você? E a pergunta para nós hoje é: quem é Jesus para mim? A gente já falou qual seria a resposta se nós tivéssemos que escrever quem é Jesus para mim? Ou o que dizem de Jesus por aí? Querem partilhar? O que dizem de Jesus por aí? Quem é Jesus para mim? Mas a primeira pergunta que Jesus fez foi essa: ei, o que dizem? Quem é o Filho do Homem? E hoje a pergunta é essa: quem é Jesus para o mundo? Como que nós temos a resposta? Quem gostaria de partilhar? Quem é Jesus para o mundo? Na nossa visão, daquilo que a gente escuta, quem gostaria de falar? Com uma frase. Deus é tudo mais perfeito que existe para nós, é para a humanidade, né? É o Pai, é Senhor de nossas vidas e é Senhor de toda a humanidade. Eu penso assim. Mas o mundo hoje, diante de tudo isso que a gente vê, quem que a gente ouve falar de Jesus? Quem que a gente ouve falar quem é Jesus para esse povão que está aí? É o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ótimo. E agora a pergunta para nós. E para nós, quem é Jesus? A gente já partilhou quem é para o mundo. E para nós, quem é Jesus? Uma pergunta para a gente pensar. Porque Pedro deu a resposta dele. Enquanto Jesus pergunta: que dizem ser o Filho do Homem? Pelo mundo, vamos falar Elias, não sei o quê. Hoje a gente ouve dizerem assim que Jesus era um grande comunista. Isso a gente escuta, viu? Jesus era um grande revolucionário, revolucionou sua época, era comunista. A gente escuta isso. Aí Jesus vem e pergunta para os seus discípulos: e para vocês? Para o mundo ele pergunta quem dizem ser o Filho do Homem. Ele não revela o Filho do Homem. Agora ele pergunta para os seus discípulos e pergunta para nós: e para vocês, quem eu sou? Agora ele muda a pergunta. Porque aqueles que estavam com ele sabiam, teriam por obrigação conhecerem e saberem quem ele era. Aí uns ficaram assim. Pedro, muito atirado, responde: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Salvador do mundo. Pedro faz a sua manifestação de fé. Quando nós rezamos no creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, é a mesma resposta que Pedro dá. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E olha que Pedro não tinha estudo, Pedro não tinha estudado na sinagoga, Pedro malemar, na profissão dele, é como muita gente hoje que trabalha
e às vezes não tem condição de vir às celebrações dos domingos. Pedro não tinha condição de estar toda semana no templo, na sinagoga, como judeu. Porque ele trabalhava, ele pescava. Às vezes ele estava lá no mar, não pescava, e ele tinha que seguir o rumo para o outro lado para ver se conseguia pegar alguma coisa para manter o seu dia a dia. Perdia o horário da celebração, do encontro do judeu. Então Pedro, vamos dizer, era uma pessoa meio ignorante. Sabia o mínimo do mínimo da lei judaica. E ele responde, faz o seu ato de fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Senhor. E por isso Jesus diz a ele, Pedro, não foi nem a carne, nem o sangue que te revela isso, mas o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus que revela essa verdade. Por isso você é pedra. E sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui somente para podermos dizer que somos católicos. Nós estamos aqui porque nós estamos fundamentados numa pedra. Essa pedra, como por primeiro Pedro, quase 300 e poucos papas, sucessores de Pedro. Claro que nessa história, nesses 2000 anos, alguns extrapolaram o ser pedra, porque a história nos coloca isso. Tempos em que para o chefe da igreja ele era indicado, ele era tirado de uma família e colocado, você era uma política, mas mesmo assim, para a época, era a pedra, representante e sucessor de Pedro. E hoje nós temos o Papa Francisco. Papa Francisco, que nesses 10 anos de pontificado, celebrado esse ano, nos tem apresentado para o nosso tempo a vida de como ela deve ser seguida. É sobre esta pedra que nós vivemos a nossa caminhada. Assim como vivemos, é do meu tempo, João Paulo II, o padroeiro dessa comunidade, o quanto que esse homem como pedra, fundamento desta igreja, ajudou o mundo. Não é à toa que ao morrer, ainda agonizando já lá no quarto do seu palácio apostólico, aqui na Praça de São Pedro se gritava santo súbito, santo já. Que é que ficou santo? Ainda em vida, quantos milagres esse homem realizou como pedra, como rocha. Quantas nações em que foram derrubadas as ditaduras, as ideologias, porque João Paulo II, com toda a sua fragilidade, ele colocou. Hoje, ainda, vivemos esse tempo, nós que somos os mais jovens, vivemos, eu posso dizer, eu vivi a época de João Paulo II. Li uma boa parte dos seus documentos, dos seus escritos, ouvia das suas homilias. Depois, Bento XVI, para a época, na igreja, serviu, era a rocha, era aquela base. E hoje vivemos com o Papa Francisco, tão maltratado, às vezes por nós mesmos católicos. Ontem a gente rezava aqui o cenáculo
E no cenáculo diz exatamente um dos fundamentos é amor ao Santo Padre e Papa. Ele é um homem como nós, passível de erro, mas ele é rocha, alicerce da igreja. É sobre esse alicerce que a igreja está fundamentada. Se nós não estamos ligados ao Papa, nós não podemos dizer que somos católicos. Se nós concordarmos com o que o mundo diz que o Papa é, nós não somos católicos. Essa é uma grande verdade. Não adianta a gente vir à igreja e não estar ligado ao Papa. Não estar ligado ao magistério da igreja, ao bispo, que é o sucessor dos apóstolos. E que passa a sua função de sucessão também aos padres, aos párocos, aos vigários. Então vejamos bem, nós celebramos hoje o dia de São Pedro para que nós possamos recordar isso. Eu estou ligado a uma fé que tem por fundamento a sucessão dos apóstolos. Aquele por primeiro que o Evangelho diz hoje: tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E aí nós concluímos com a carta de Paulo, que chega ao final da vida e apresenta a Timóteo dizendo: olha, eu estou para ser derramado em sacrifício, estou para ser morto. Porém, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Nós também podemos chegar ao dia em que nós dizemos: eu combati o bom combate, defendi a fé, guardei a fé e depois completei a minha carreira. Agora resta para mim